Capítulo 7, parte 4. O trágico sofrimento dos familiares. Após o julgamento, fomos levados de volta à prisão para desaparecermos da atenção pública. Agora, porém, eram as famílias que também sofriam. A perseguição surgiu não somente dos inimigos da cruz, mas também dos recém-instalados, entre aspas, pastores, incluindo o Angel de Nof. O povo foi advertido de que todo aquele que tentasse ajudar os pastores aprisionados ou as suas famílias desamparadas seria enviado a um campo de concentração. Um dos pastores do norte da Bulgária recolheu uma pequena quantia em dinheiro que enviou a Ruth e a esposa do pastor Jernef. Ele foi abordado na rua, segurado pelo colarinho e indagado violentamente. Quem lhe deu permissão para recolher dinheiro para as famílias dos pastores aprisionados? O idoso irmão levantou a mão para o céu e disse: Deus! Em certa ocasião, Ruth estava com seus últimos centavos. Paulo e Rod choravam de fome. Ruth caiu de joelhos e orou: Ó Deus, não temos qualquer alimento, não temos dinheiro. Halloran está na prisão. Oh meu Deus, eu cheguei ao final dos meus recursos, ajuda-nos! Um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, chegou uma carta enviada por esse mesmo pastor, contendo um vale postal em um valor suficiente para tirá-la daquela emergência. Posteriormente, Ruth, Paulo e Rod foram despejados da casa que morávamos. Este intenso sofrimento de família de prisioneiros crentes era cuidadosamente planejado, a fim de aumentar a agonia dos homens encarcerados. Ruth estava preocupada com a possibilidade de seus familiares que moravam na Suécia não saberem a verdade sobre o julgamento. Devido ao serviço postal deficiente, não recebemos cartas deles por algum tempo, e não sabíamos se haviam recebido as cartas de Ruth. Então, um dia ela foi consolada de maneira inesperada. Um dos seus parentes lhe enviara um cartão postal simples dizendo: Ouvimos, lemos e compreendemos tudo. O temor dos comunistas chegou ao ponto de os novos pastores exigirem que os membros das igrejas descobrissem quem tivera qualquer ousadia de ajudar Ruth e meus filhos. A família do pastor Jernef foi obrigada a mudar-se para Sistov, uma pequena cidade perto do rio Danúbio. Certa vez, a senhora Jernef foi a Sofia para transmitir um recado. À noite, ela compareceu ao encontro na igreja, onde seu marido servira como pastor durante 20 anos. Apesar de estar chovendo muito e apesar de ser conhecida por todos, ninguém pôde convidá-la para passar a noite em sua casa, pois os informantes estavam presentes. Assim, a senhora Jernef ficou andando pelas ruas durante toda a noite. A princípio, Ruth teve um emprego, e era irônico. Ela devia limpar a igreja de Janel de Nof em dias alternados. Também recebia um pequeno salário mensal para tocar órgão durante os cultos. Não demorou até que de Nof foi advertido de que dessa maneira estava ajudando as famílias de pastores aprisionados. Portanto, ele deixou claro para minha esposa que os seus serviços não eram mais necessários. Depois, uma irmã da igreja que estava doente pediu a minha esposa que a substituísse no trabalho. Foi assim que minha esposa encontrou um emprego como zeladora noturna. Ela permaneceu naquele emprego durante um ano inteiro, antes de seus patrões descobrirem que ela era esposa de Halloran Popov. Ruth foi imediatamente despedida. Ruth levantava todos os dias para manter os nossos filhos alimentados. Era uma luta solitária e desesperada para manterem-se vivos. Mais tarde, descobri que nem mesmo os nossos irmãos crentes do mundo livre faziam qualquer coisa para ajudar-nos. É uma vergonha para a consciência dos crentes do mundo livre o fato de que milhares de famílias evangélicas estejam sofrendo agora, deste modo, sozinhas e desamparadas em terras comunistas. Ruth não recebia nenhum centavo de ajuda. Ela e os nossos filhos sobreviviam devido a algumas poucas cenouras que lhes eram dadas por um corajoso crente que desafiou as advertências dos novos pastores. Era uma existência precária e perigosa para Ruth e as crianças. Os comunistas sempre fazem as famílias de crentes aprisionados sofrerem, pelo menos tanto quanto os próprios prisioneiros.
Isso visa intensificar o sofrimento mental e a preocupação dos prisioneiros. Não podemos descrever a agonia de um pai ou esposo trancado impotentemente atrás das grades de uma prisão, sabendo que sua esposa e seus filhos naquele momento passam fome, sendo expulsos de uma cidade para outra como animais desarraigados. Para um homem, isso é um fardo pior que a fome. Já vi homens fortes, capazes de resistir a qualquer espancamento físico, enlouquecerem ao saber que suas esposas e filhos estão sofrendo, enquanto eles eram incapazes de ajudá-los. Esta é a tragédia de nossos irmãos na fé aprisionados em países comunistas hoje.